Olá, aluno do nono ano da Escola Municipal Dominguinhos Pereira. Nós vamos corrigir a primeira atividade da apostila de intervenção pedagógica do nono ano. Essa atividade 1 trata da crônica, que é aquele tipo de texto pautado numa ação corriqueira do cotidiano e a partir disso se constrói a história. Nós temos aqui a crônica Ex. E essa crônica, quem já leu, né, suponho que todos tenham feito uma boa leitura, fala sobre um encontro de ex-namorados que decidiram almoçar juntos. Então, na questão 1, a crônica relata o encontro de um casal de ex-namorados. Segundo o narrador, o local do encontro ocorrido num restaurante perto do trabalho dela era, além de prático, tranquilizador. Por que para ele era importante que o local do encontro fosse tranquilizador? Gente, principalmente porque esse encontro ele tinha que ser corriqueiro, ele não podia ter áreas de um encontro especial demais. Então, não justificava ser num lugar sofisticado, num lugar romântico, num lugar muito interessante. Bastava ser num lugar comum. Na questão 2, o narrador relata como foi o relacionamento que ele e a moça tiveram no passado. Infira, você deduza. O relacionamento que tiveram foi sério ou estável? Ele foi um relacionamento sério e estável? Ele foi, sim, porque ele durou 3 ou 4 anos de acordo com o texto. E eles fizeram planos para viajar juntos, para terem filhos. Então foi um relacionamento estável. Na letra B, nós temos aí, levante hipóteses. Por que a memória preferiu apagar esses planos do casal? Bom, muito possivelmente para que eles não sofressem com a separação, não sofressem com o término, com o rompimento do namoro. Na questão 3, em certo momento do almoço, a moça mostra ao narrador fotos de família. Letra A. Qual a possível intenção dela ao mostrar as fotos do filho e também do marido para ele? Muito possivelmente ela estava querendo demonstrar para esse ex que ela vivia bem com a família e que ela tinha um bom relacionamento, né? E estava feliz com o marido e com a família que constituiu. Letra B. Quando o narrador vê a moça beijando o marido em um réveillon, ele devolve o celular. Como você interpreta esse gesto? Aí é com vocês, né? Mas muito possivelmente ele ficou um pouco incomodado. É como se isso causasse certo ciúme, certo incômodo nesse ex. Na questão 4, para o narrador, o que ficou no lugar do amor? Porque isso está partindo do trecho O Amor Acaba, diz Paulo Mendes Campos em sua crônica mais bonita. Só não disse o que fica no lugar. Então, o que fica no lugar do amor? Fica o vazio, fica a tristeza, a melancolia, ficam as lembranças, que são muitas as lembranças boas e lembranças más do rompimento. Questão 5. O casal de ex-namorados se encontra de vez em quando e fala do passado, mas não muito, e do presente, mas não muito. Por que o narrador destaca pela repetição a expressão não muito e emprega tanto para os assuntos do passado quanto do presente? Porque, na verdade, não aprofundar na conversa é uma espécie de estratégia que o casal usa para evitar uma maior aproximação. Depois nós temos a letra B. Os sentimentos das duas personagens nesses encontros são claros ou um pouco confusos? Parece um pouco confuso, né? Porque eles parecem sentir saudade do tempo do namoro, estão se revendo com frequência, mas ao mesmo tempo não querem ou não podem ficar juntos. Questão 6. O narrador cita um comentário que viu certa vez num filme. Se duas pessoas que um dia se amaram não puderem ser amigas, então o mundo é um lugar muito triste. Letra A. Apesar de ex-namorados, o narrador e sua ex-namorada continuam amigos? Até certo ponto nós podemos dizer que sim. Por quê? Porque eles se encontram a cada 1 ou 2 anos, interessam-se um pelo outro, embora não fiquem totalmente à vontade, né? Então tem restrição esse encontro deles aí. Na letra B. O narrador discorda desse ponto de vista. Para ele, o que torna o mundo um lugar muito triste? A impossibilidade de recuperar o passado. É o que ele deixa claro aí. Não tem como recuperar o passado. Bom, levante hipóteses. Por que, na opinião do narrador, o passado não pode ser recuperado? Bom, a impressão que a gente tem é que tanto ele quanto a moça mudaram,
mudaram os sentimentos, mudaram por meio de novas experiências e não tem mais interesse de manter aquele relacionamento que eles viveram juntos no passado. Na questão 7, nós temos aí a afirmação de que toda memória é um luto pelo que vamos deixando para trás, feita pelo narrador no penúltimo parágrafo, sugere que para ele o passado, o que, gente? Letra B, deixa saudades, mas acabou e não há possibilidade de retorno. Questão 8. Ao final do almoço, o casal se despede. Na letra A, o que o fato de eles terem rachado a conta sugerem? Bom, sugere o quê? Que eles são apenas amigos, né? Aquele encontro casual em que ambos almoçam, racham a conta, é algo assim, apenas pautado na amizade, o único vínculo que os une. Letra B. Porque o tipo de abraço que trocam confirma a resposta do item anterior, porque eles se deram um abraço xoxo. Que isso? Sem graça. Só aquele socialmente obrigatório, sem nenhum tipo de demonstração de sentimento mais profundo. Letra C. Que sentimentos prevalecem na despedida? Aparentemente sentimento de carinho, sim, mas ao mesmo tempo frustração, né? O encontro não é aquela coisa grandiosa que talvez pudesse haver alguma expectativa a respeito. Questão 9. A crônica de Antônio Prata intitula-se ex. Esse prefixo ex significa movimento para fora, tirado de e acabado. Indica que uma pessoa deixou de ser algo. Interprete que sentido esse prefixo tem no título. Bom, o narrador e a moça são ex-namorados. E no passado eles existiram, ou no passado deles, né? Existiram coisas que acabaram, o relacionamento entre eles, por exemplo, os planos que fizeram juntos. Então, traduz a ideia de coisas acabadas, coisas que não se perpetuaram na vida deles e que eles deixaram de ser namorados um para o outro. Então, aí é a noção de algo que passa, que acaba. Questão 10. Nós temos aí duas afirmações, né? Com qual desses pontos de vista você concorda? Se duas pessoas que um dia se amaram não puderem ser amigas, então o mundo é um lugar muito triste? Ou o mundo é um lugar triste, mas não porque os amantes não podem ser amigos, sim porque o passado não pode ser recuperado. Vocês vão colocar aí a resposta pessoal, se você concorda com a primeira ou com a segunda afirmação. Questão 11. No segundo parágrafo do texto, o narrador refere-se assim ao relacionamento que ele e a moça tiveram no passado. Ficamos juntos por 3 ou 4 anos, lá pelos 20 e poucos. Letra A. O que as expressões por 3 ou 4 anos, lá pelos 20 e poucos, sugerem quanto à precisão das informações? Nós vamos dizer que falta precisão. Ele diz apenas por alto, sem muita certeza. Ele não sabe exatamente nem quando foi e nem quanto tempo durou. B. Para a construção do sentido mais global do texto, o emprego dessas expressões é importante? Sim, porque vai demonstrar que ele acata aí o fato de o relacionamento ter chegado ao fim e esse relacionamento, se ele fala com informações muito precisas, poderia até significar que ele ainda tem na memória de forma clara o tempo que ficou com a moça e por quanto tempo, né? Depois, nós temos aí a questão 12. Na frase, o que sobra é feito um cômodo dentro da gente cheio de móveis e objetos valiosos, porém trancado. Letra A. Que palavra poderia substituir a palavra destacada, a palavra feito, sem alteração? Nós poderíamos dizer o que sobra é como, um cômodo dentro, né? Uma noção comparativa. Letra B. Qual o sentido da palavra feito? Comparação. Questão 13. Café? Não, obrigada, preciso voltar ao trabalho. Eu também tô meio com pressa. Esse discurso sugere que o narrador e a moça não tinham mais o que conversar e queriam ir embora, gente. Foi um encontro rápido, almoçou, dividiram a conta, encerraram ali o encontro e é isso, cada um para o seu lado, nenhum tipo de vínculo mais. Portanto, letra C. E a questão 14. Antônio Prata publica crônicas em um jornal diário. A crônica é um gênero textual que retrata situações comuns do cotidiano
ocorridas em tempo e espaço limitados e pode provocar humor, crítica e reflexões sobre a vida. O texto de Antônio Prata apresenta essas características? Sim, claro. Por quê? Porque ele trata primeiro de uma situação comum, um simples almoço que pode ocorrer entre qualquer pessoa. Nós temos aí o tempo das ações, que é um período que dura um almoço, né? Vamos dizer, cerca de 1 hora. O espaço é um restaurante e, além disso, ele nos permite refletir sobre a vida, sobre as frustrações amorosas, sobre os relacionamentos que se vão. Portanto, é uma crônica com características bem definidas. Essa foi a atividade 1 da nossa apostila de intervenção. Qualquer dúvida, poste no tópico dúvidas do Classroom de sua turma.